O WW está voltando do intervalo. Eu queria agora dar meu boa noite, agradecer a presença aqui na nossa roda do advogado constitucionalista André Marsiglia, especialista em liberdade de expressão e direito digital. Marsiglia, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, boa noite, Caio, Vac, prazer. Vamos ao assunto. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação. Ele pediu à Polícia Federal que faça isso. Essa investigação, ela pode chegar à abrangência de 21 milhões e meio de brasileiros, são os usuários do X. O motivo dessa investigação pela Polícia Federal é descobrir e, eventualmente, multar quem usou a rede social desde que foi banida do Brasil por ordem do mesmo ministro Alexandre de Moraes. Reportagem de Thaísa Medeiros. O ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que monitore casos que classificou de extremados do uso do X. Se o usuário for identificado, a ordem é para que ele seja notificado, num primeiro momento, da decisão do Supremo, que suspendeu a plataforma. E, se voltar a usar o X, poderá então ser multado em R$50 mil por dia de acesso à rede de Elon Musk. Moraes também determinou uma nova multa diária de R$5 milhões à Starlink e ao X, por conta do descumprimento à ordem de suspensão no Brasil. A plataforma funcionou normalmente na quinta-feira, mas informou que a operação foi temporária e involuntária, uma consequência de uma mudança no provedor da rede. Musk passou meses travando uma queda de braço com Alexandre de Moraes por meio de postagens denunciando o que, segundo ele, eram ordens ilegais do ministro ao determinar a derrubada de perfis e chegou a abrir mão da sua representação no Brasil, o que não é permitido. Advogados que estão à frente da defesa do X no STF disseram à CNN que o corpo jurídico do empresário Elon Musk nos Estados Unidos foi convencido de que, para voltar a atuar no Brasil, seria necessário cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Perfis que haviam sido liberados voltaram a ser suspensos e a empresa se comprometeu a apresentar um representante legal no Brasil para o Supremo. André Marsiglia, aparentemente, por favor me corrija se a minha leitura estiver equivocada. Aparentemente nós estamos tratando agora de duas grandezas. Nós estamos tratando da questão jurídica que envolve decisões do STF e Elon Musk e o X e a Starlink. E estamos tratando de outras ações, aí no caso esse pedido feito pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, à Polícia Federal, para investigar quem eventualmente tenha usado essa plataforma no período, e ela continua banida, continua então proibida a utilização disso. O que nós temos então nesse segundo caso diante de nós agora? Pois é exatamente isso, Vac. A gente tem uma multa destinada a Starlink pela reativação, vamos dizer assim, da rede, e uma multa, ou enfim, uma notícia de que se investigará o usuário que tem utilizado as redes. Nesse segundo caso, em que o usuário vai ser investigado, é um ponto controverso, porque essa decisão que saiu agora, ela não dialoga com a decisão anterior que mencionava a utilização do usuário. Não eram as redes que eram consideradas ilícitas, então acessar as redes não seria o problema, e sim se valer de subterfúgios tecnológicos. Essa era a expressão usada pela decisão inicial do Moraes, para acessar as redes. Tanto é isso que pessoas de fora do país podiam acessar e não havia problema. Agora ele diz que o uso extremado, quer dizer, o uso recorrente é que seria o problema. Então, não seria o uso por subterfúgios, mas seria um uso apenas reiterado ou recorrente. Muda-se a decisão. Não sabemos se é uma nova ou se é uma decisão que interpreta de uma forma diferente a própria decisão anterior. Claro, isso gera uma insegurança jurídica nos usuários todos. Vai. William, politicamente, eu tenho a impressão que tudo que aconteceu aí nas últimas 24 horas, no frigir dos ovos, no final do dia, o Alexandre emparedou, ele ganhou agora, esse round, né? Não acho que acaba agora, acho que tem muita coisa pela frente ainda. Acho que no primeiro embate dos dois, quando explodiu a guerra dos dois, o Alexandre perdeu e o Elon Musk ganhou, porque ali
a partir dali, daquele primeiro embate, houve uma série de decisões do Alexandre de Moraes flexibilizando decisões anteriores relacionadas aos bolsonaristas. Nesta agora, o X não ia voltar se ele não indicasse o representante legal e se ele não bloqueasse os perfis. E houve uma reviravolta jurídica até, em uma semana, porque até uma semana atrás, eu monitoro esse caso quase todo dia, a decisão dos Estados Unidos, eu digo da sede da X-Corp, lá na Califórnia, era de não ceder. Então, né, dane-se, o Brasil vai ficar sem esse mercado. Só que em uma semana, o Pinheiro Neto, que é um dos maiores escritórios do Brasil, advogava para eles aqui no Brasil, saiu do caso e uma semana depois voltou. Para o caso, voltou para o caso, junto com o doutor Sérgio Rosenthal, né, montando essa estratégia, convencendo eles, nos Estados Unidos, de que, olha, se não cumprir, não vai voltar. E pelo que me disseram, o relato que foi feito dos brasileiros, do corpo jurídico no Brasil para o corpo jurídico nos Estados Unidos foi: não vale a pena, por causa de 6 perfis bloqueados, vocês perderem 20 milhões, 22 milhões de usuários brasileiros. E foi esse o cálculo, né? Acho que agora, termina a semana ou o dia, o Alexandre ganhou essa. Daniel? Não, e coincide muito com a avaliação interna ali do próprio Supremo, não em decisões, mas, enfim, as avaliações que a gente tem ouvido dos movimentos nas últimas 24, 48 horas, é muito isso mesmo. Quer dizer, por que o Supremo acha que agora o Elon Musk estaria disposto, sim, a indicar um representante legal? Basicamente por duas grandes motivações. Uma, que estaria temendo repercussões em outros negócios aqui no Brasil, notadamente Starlink, por mais que haja dúvidas ali sobre a mixórdia, que é você bloquear recursos da Starlink para pagar multas sobre o X, mas isso afeta os negócios e um mercado promissor para ele. E segundo, uma interpretação do Supremo que isso pode ter consequências internacionais, no sentido de que outros países, olhando ali a regulação das Big Techs, olhar para o caso do X no Brasil e falar assim, bom, peraí, está funcionando de alguma forma. Então essa foi a motivação. E ali também tem um outro fator, que são aquelas duas ações do Novo e da Ordem dos Advogados do Brasil, que caíram com o Nunes Marques, né? Ele tinha manifestado uma intenção de levar a plenário e agora está com um sentimento ali de, não, peraí, deixa eu ficar em stand-by, deixa eu ver o que se decide, então não vai ter nenhuma decisão imediata com relação a essas duas ações. Tudo isso deixa, digamos, acho que o X um pouco mais emparedado nesse duelo com Alexandre de Moraes. Só tem uma nuance nessa derrota, vamos dizer assim, ou da vitória, ainda que seja parcial do Alexandre, é que com a volta do X, do Twitter no Brasil, o espaço de debate público, principalmente para a direita, para a centro-direita, ela se amplia, né? Porque nessa seara e nesse fórum de debate público, ela vai muito melhor do que a esquerda, né? Então, beleza, o Elon Musk teve que ceder para Alexandre de Moraes, ok, mas a abertura de espaço que se dá para um debate público num ambiente em que se tem uma liberdade maior para fazer críticas, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao Alexandre de Moraes, por exemplo, ao governo Lula III, do que nos espaços tradicionais, consolidados no fórum tradicional de debate público, né, seja imprensa, sociedade, são menores. Então, é só uma nuance que eu queria colocar de como você você volta uma arena pública que a direita trafega muito melhor do que a esquerda. Então, mas a sua consideração é de natureza eminentemente política, né, Caio? O que você está abordando é como é que é a paisagem política em função das decisões jurídicas. Eu queria aproveitar a presença do André Marsiglia, que é especializado justamente em direito constitucional, e perguntar do ponto de vista jurídico, Marsiglia, que resultado que esses dois âmbitos de confronto deixam em termos de imagem do STF e do nosso próprio ordenamento jurídico? Pois é, a gente tem precedentes muito ruins que ficam dessa batalha, vamos dizer assim, né? Um deles é essa decisão em relação a Starlink. Me parece que isso, inclusive, aproveitando a análise de vocês, foi de fato decisiva. Quer dizer, o Musk me parece que percebeu
que a Starlink ia acabar pagando a conta do X. Então, melhor reativar logo o X e cumprir as decisões. Agora, isso gera um precedente muito ruim para o direito, que é a confusão entre empresas que têm sócios comuns e empresas que têm um grupo econômico. São conceitos jurídicos totalmente diferentes que ficam misturados daqui para frente em decisões da nossa mais alta corte. Quer dizer, intimações feitas por redes sociais, decisões punindo ou de alguma forma ameaçando de punição terceiros alheios às partes e ao processo, como os usuários da rede. Então, a gente vai criando, para dar efetividade às decisões, a gente percebe que o STF foi criando uma jurisprudência que a gente pode chamar de exceção em relação a isso, no sentido de não respeitar os precedentes anteriores da própria corte. E isso fica. Isso fica para a história. Quando o caso cessa, quando as partes se vão, os próprios ministros mudam, mas a jurisprudência fica e é uma jurisprudência nociva e que gera uma instabilidade jurídica, até mesmo para investimentos e investidores estrangeiros. Esse ponto, só para a gente encerrar nossa conversa, Marcília, é que eu gostaria que você elaborasse um pouco em torno dele. A gente nota, no setor dos operadores de direito ao qual você pertence, uma dificuldade grande em determinar exatamente as balizas disso que o Moraes fez hoje, quando ele pede para a Polícia Federal investigar as pessoas que acessaram uma plataforma banida. Qual é o preceito jurídico por detrás disso? Existe? Ou o ministro do Supremo está navegando em águas, digamos, turvas, nas quais ele acaba criando o que lhe parece necessário para levar adiante o que ele quer? É mais essa segunda linha. São águas turvas, muito turvas, e quando você entra em águas turvas, você não enxerga o próximo passo. E o próximo passo vai se tornando uma aposta. Baseia-se o próximo passo em algo que anteriormente era muito instável e subjetivo. E é mais ou menos isso. Veja, Vá, que é um princípio de legalidade básico você não punir pessoas que não são formalmente intimadas. As pessoas que não conhecem um processo ou que não são intimadas de uma ordem judicial não podem ser punidas. Se não, de repente, está acontecendo um processo hoje no Ceará, que eu não sei o que é, que eu não sei do que se trata e que diz respeito a mim, e de repente eu sou punido por algo que eu não conheço. Quer dizer, é um princípio básico de legalidade eu conhecer formalmente o processo, ser parte dele, ou conhecer a ordem que me diz respeito. Senão eu não consigo me defender, senão eu não posso sequer cumpri-la adequadamente, e isso violou-se com muita facilidade. Tanto que essa última ordem de hoje que saiu, o Moraes menciona que a parte que usa extremadamente ou recorrentemente vai ser primeiro cientificada da ordem. Quer dizer, ele tenta construir a legalidade que antes não tinha sido construída a partir desse segundo momento. Então, as coisas vão ficando todas um pouco acochambradas, vai virando uma espécie de um retalho em que a própria autoridade se perde, porque não partiu dos princípios legais adequados, ou os mais conhecidos, ou os precedentes da própria Corte. André Marcília, advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e direito digital. Nosso obrigado pela participação na nossa roda e boa noite, André. Boa noite, obrigado. Eu me despeço também dos meus colegas, do Caio e do Daniel. Boa noite a ambos.